Sejam todos bem-vindos ao meu canal Padre Marcos dos Santos. Desde já eu peço o seu joinha, dê sua curtida aí, né? Dá um joinha aí no canal do tio, do padre, para ajudar a gente também a divulgar o canal e é um meio de evangelização também. Né? Quantas pessoas carecem muitas vezes de formação, conhecimento a mais e principalmente a palavra de Deus. A gente só pode amar aquilo que a gente conhece, a gente só pode conhecer aquilo que nós temos informação. Então o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhe fora dito sobre o menino, e todos que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quando Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração, os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, eu geralmente estou gravando agora, eu gravo entre a quarta e a quinta, estou gravando quarta-feira, a festa dos Santos Inocentes. Eu vou dar uma palavra rápida sobre essa festa no final do vídeo, mas o vídeo vai ser sobre o dia 1º de janeiro, cai no domingo. E não é apenas o ano novo civil, nós começamos o ano de 2023, vamos pedir a bênção do Senhor para este ano que se inicia, que começa, mas também é a grande solenidade, a gente celebra como solenidade da Mãe de Deus, a primeira solenidade, primeira festa, festa do ano civil com relação à Virgem Maria. Maria proclamada como Mãe de Deus. É muito interessante, irmãos e irmãs, a gente entender que dia 1º de janeiro, nesse domingo, nós concluímos a oitava de Natal. Então nós temos 2 oitavas, temos a oitava da Páscoa, a oitava do Natal. Na verdade, toda a vida da igreja, a vida cultica da igreja, a vida de adoração, o culto público que a igreja presta a Deus, na sua liturgia, enquanto esposa de Cristo, que cultua a Santíssima Trindade, gira em torno dessas 2 grandes festas. O Natal, que nós já celebramos, que é o mistério, fala-nos do mistério da encarnação. Então Deus Todo-Poderoso entra no nosso tempo, assume a nossa carne humana, assume a nossa condição humana, menos o pecado, como nos recorda a carta aos Hebreus, para nos redimir, para nos salvar. E Jesus entra no nosso mundo, Ele é o Deus visibilizado, para nos ensinar como nós devemos viver. Daí vem a boa nova, evangelho, a boa notícia. Essa palavra evangelho que vem lá da cultura pagã, quando os romanos eles conquistavam, por exemplo, um povo. E aqui existe uma certa ironia, uma certa, podemos dizer, até uma certa hipocrisia dos romanos. Ele conquistava um povo, evidentemente depois levavam a sua civilização, a sua estrutura, aquela coisa toda. A gente sabe a genialidade que foi a civilização romana na antiguidade, e vinha um arauto, depois anunciar o evangelho, as boas novas do imperador que havia conquistado aquele território. Mas este evangelho que Jesus Cristo veio nos anunciar é a boa notícia de que nós somos amados, de que Deus é nosso Pai, e nós nos tornamos filhos do Filho de Deus, que é o próprio Jesus, por meio do Espírito Santo. Então nosso Senhor vem nos ensinar como nós devemos viver, vem anunciar o seu Evangelho, vem nos comunicar depois da sua paixão, morte e ressurreição, o seu Espírito Santo, vem nos viabilizar a salvação e vem fundar a sua igreja. Então o mistério da encarnação, o começo. E depois da quaresma, lá em meados de março, abril, nós temos então a Páscoa do Senhor, o mistério da Páscoa do Senhor. Então depois vem uma oitava, mais 8 dias. Esse número 8, ou seja, significando mais do que a perfeição e ao mesmo tempo também é como que a igreja tentando, eu
vou usar um termo aqui, pode ser um pouco pejorativo, digerir aquilo que ela está celebrando. Então é algo tão grande, tão grandioso, a encarnação, a salvação na Páscoa, que nós vamos celebrando esse único dia, né, desenrolado em 9 dias, em 8 dias, essa oitava. Então, esse único dia que vai ser celebrado nesses dias subsequentes, ou esses dias subsequentes que fosse celebrado como se fosse um único dia, ok? Então, nós chegamos no final da oitava do Natal. E a igreja nos propõe essa grande solenidade com este evangelho, que agora há pouco nós escutamos, que na realidade é a continuação do evangelho do domingo da vigília da Páscoa, da vigília do Natal. Porque tanto Mateus 1 e 2 quanto também Lucas 1 e 2 são chamados evangelhos da infância, que apenas Mateus e apenas Lucas vão desenvolver. Marcos já começa com o ministério público de Jesus, já começa com a pregação de João Batista, e depois nós temos João, que inicia justamente com o seu grande prólogo, né? Partindo da eternidade, partindo da geração divina do Verbo. E que coisa interessante, porque esse evangelho, como eu havia dito, ela é continuação. Então, Lucas 2 vem dizer que houve um recenseamento, toda a terra, o imperador Otaviano César Augusto, que havia sucedido Júlio César, ele, como imperador, queria saber o número de homens, o número de habitantes que havia em todo o seu império. Então, a ordem era cada qual voltar para sua cidade para fazer a contagem. Mais ou menos como aqui na Espanha, esse tema onde eu estou vivendo, eles chamam aqui na Espanha de empadronamento, né? A primeira coisa que a gente chega numa cidade, que nem eu cheguei em 2019 aqui em Madrid, eu tive que me empadronar, né? Eles vão ter, então, todos os seus dados e também eles vão ter um censo de quantos habitantes tem aquela cidade, no caso, também quantos habitantes tem aquele bairro. E aí, São José e Nossa Senhora, como José era da família do rei Davi, ela da tribo de Judá e da família real do rei Davi, teve que voltar para a cidade de Davi, que é Belém, para se recensear, para fazer a contagem. E que coisa interessante, porque podemos dizer que talvez José não tivesse o mínimo interesse de ir para Belém, tanto quanto a Virgem Maria. Porém, Deus usa desses meandros que a providência tem, de um decreto, talvez injusto do imperador, porque era um interesse meramente humano dele, para cumprir uma profecia, que vai estar lá em Miqueias, capítulo 5, versículo de 1 a 3, de que o rei de Israel, o Messias, nasceria na cidade do próprio rei Davi. E nós vamos ver então a Sagrada Família, Nossa Senhora grávida de Jesus, São José indo para Belém para essa contagem. Poderíamos deduzir que José tivesse uma família em Belém. E se a gente deduz isso, né, que ele tinha família lá e que mesmo assim não foram acolhidos adequadamente, a ponto de Nosso Senhor ter que nascer num presépio, né, numa manjedoura, o relato da infância se torna um pouquinho até mais cruel, de pensar que foram rejeitados não apenas pelos habitantes daquela cidadezinha, mas também pela família, por exemplo, de José, de São José. E pensarmos também, claro, aqui se torna um pouquinho ainda mais indigesto, dessa indiferença, porque por mulher grávida, todas as pessoas têm uma certa empatia, né? Primeiro porque todos nós nascemos, então alguma mulher engravidou da gente, ou porque também nós temos irmãs, nós temos mães, né? Tem gente que tem irmão mais novo, que a si mesmo, ou são casados, tem sua esposa, sua mulher que também ficou grávida de seus filhos. Se existe essa certa empatia, essa certa solidariedade, não tiveram com Nossa Senhora, tampouco com São José. E nessa situação limite é que nasce Jesus. Nessa situação de frio, podemos imaginar o dezembro na região do Oriente Médio, um frio um pouco templado, né? Um frio, mas ainda não a ponto de cair neve, um frio mediterrâneo. E é quando Deus envia os anjos para anunciar aos pastores que o Cristo Senhor havia nascido. É muito interessante nós pensarmos este relato aqui do anúncio do anjo
que os grandes homens, que os homens têm por grande, então Alexandre Magno, o grande general, Júlio César também, outro grande general, os grandes reis da antiguidade, né? Podemos assim imaginar, Dário, Xerxes, né, da Pérsia, né? Nenhum deles foi anunciado por um anjo. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, apesar do desprezo dos homens, o Pai do Céu envia a sua corte celeste para cantar para o menino Jesus. E anunciaram para os pastores, aqueles que eram chamados Anavim. Anavim, Ruá, os pobres em espíritos, os pobres de Deus, o Anavim Adonai, aqueles que eram desprovidos de posses materiais, não eram ricos e desprezados pela sociedade, foi a eles que Deus deu prioridade. E eles foram até o presépio e encontraram o menino Jesus, né, com Nossa Senhora e São José. A gente, quando imagina o presépio, por exemplo, quem inventou o presépio foi São Francisco de Assis. Estou falando agora de Idade Média, ok? Jesus nasce no século I, vamos dar um salto de 13 séculos. As pessoas têm uma dificuldade com essa linha cronológica, linear do tempo. São Francisco, ele que teve essa ideia perto do Natal de fazer o presépio, e ele concatenou toda a cena do presépio de 2 anos e ele colocou numa cena única. Então, por exemplo, a gente depois vamos festejar a Epifania, ou seja, a visita dos magos, e isso não aconteceu no primeiro momento, né? Primeiro houve essa cena em que vieram os pastores que estavam no presépio, estava Maria, estava o recém-nascido Jesus, mas São José e os animais provavelmente também, a mula, o burro, o boi, a ovelha, e depois de 2 anos que viram os 6 magos. Mas nesse relato do Evangelho, nos dias que os pastores vindo, eles encontraram o menino e ficaram maravilhosos e deitado na manjedoura, e que ele estava envolvido em faixas. Aqui faz alusão a este menino que depois vai morrer por nós, vai morrer por nossa salvação. E nos dá algumas coisas aqui, alguns detalhes que é muito pertinente. Nos diz que eles ficaram maravilhados com a ação de Deus. No dia de Deus nós nos maravilhamos. Depois que Maria guardou tudo no seu coração, os fatos. Então Nossa Senhora, mesmo sendo a mais santa de todas as criaturas, ela teve essa caminhada de fé. Quando o anjo havia dito para ela, por exemplo, olha que coisa tão bonita, que o filho dela era filho de Deus e seria chamado Santo, Filho do Altíssimo, que se sentaria no trono de Davi, seu pai, e reinaria para sempre sobre a casa de Jacó. A Senhora guardava isso no coração. Todos esses fatos que a gente pode imaginar que quando ela esteve aos pés da cruz, tudo isso veio à sua memória 33 anos antes, quando estava grávida do Senhor. E estava o seu filho sentado, não no trono de glória, mas na cruz. O trono da cruz, coroado não com coroa de ouro, mas com espinhos. Evidentemente que depois seu filho seria exaltado pela ressurreição, exaltado na ascensão e sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E 8 dias depois, Jesus, como todo judeu, vai fazer a circuncisão, o Brit Milá, e é imposto o nome que veio do céu, Yeshua. Traduzindo para o português, né, Jesus, foi imposto esse nome, tanto em sonhos a José quanto para Maria, quando Gabriel aparece em uma forma corpórea. E cada nome traz a missão daquele que recebe o nome. E a missão é que ele é o Salvador. Yahvé salva, Deus salva, Adonai salva. O Senhor salva. Jesus, ele vem para nos salvar. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, a igreja nos convida agora a voltarmos um pouquinho o olhar do menino Jesus, indo um pouco para trás, e vamos ver a figura grandiosa também de Nossa Senhora e contemplarmos ela, que é mãe de Deus. A Igreja Católica ensina 4 dogmas. O que é, padre? Padre, o que é um dogma? Dogma é uma verdade revelada por Deus que deve ser crida por todos os fiéis. Com relação a Nossa Senhora, temos 4. Primeiro, que ela é mãe de Deus. Depois, que ela é sempre virgem. Depois, que ela foi assunta ao céu em corpo e alma. E que ela é imaculada, ou seja, que ela foi concebida sem pecado original. Mas é muito interessante porque quando proclamamos que Maria é mãe de Deus, nós estamos entendendo, compreendendo
aprendendo, crendo, porque a igreja, existe uma lei, lex credente, lex orandi, a lei da fé, a lei da oração. De quem é Jesus? De quem é esse menino que nasce dela? Então esse menino que nasce dela é Deus. Esse menino que assumiu carne no seio dela é Deus. Ele, nascendo de mulher, é homem. A gente vai escutar isso na segunda leitura, Paulo falando aos Gálatas, quando se completou o tempo previsto, ou seja, o pleroma, plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Aqui na lei, com L maiúscula, a lei de Moisés, a Torá. Então, nasce de mulher, ele é homem, mas nasce de uma virgem, ele é Deus. Esse menino que é a segunda pessoa da Trindade. Esse menino que é tão Deus quanto o Pai e o Espírito Santo. Esse menino que existia antes de toda a eternidade. Este menino que é a inteligência do Pai, que é o verbo, a palavra do Pai, que é o pensamento, a razão do Pai. Este menino que a igreja vem nos ensinar que é consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai e do Espírito Santo. Ele é Deus. Quando nós cremos e imaginamos, percebemos e nos relacionamos com Jesus, devemos ter bem em conta isso. Jesus não é uma pessoa humana, Jesus é uma pessoa divina, pré-existente, mas que contém nele duas naturezas. Uma pessoa divina que comporta duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. 100% Deus, 100% homem. Então, por isso que aquele que nasce dela não deixa de ser Deus ao nascer dela. Por isso que nós chamamos Maria, Mãe de Deus. Esse título que vai ser depois desenvolvido pela igreja no Concílio de Éfeso, principalmente no ano 431, Éfeso é uma cidadezinha onde é hoje a Turquia, fazia parte do Império Romano, tinha grande destaque na época de Jesus. Em Éfeso passou São João Evangelista, Nossa Senhora viveu com ele lá também, Paulo passou por Éfeso também. Então aqui eu já estou falando do século V depois de Cristo. Nessa época surgiu um herege, um bispo em Constantinopla chamado Nestório, que começou a ensinar que em Cristo havia duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, e que Maria era apenas mãe do Cristo divino, não o Cristo humano. E é quando a igreja combate essa heresia, e um grande nome vai se destacar aqui, São Cirilo de Alexandria, e a igreja vem dizer que não. Ela é mãe de Deus. Ela é mãe de Deus. A história combatia esse título de Theotokos, né? Ele queria que fosse proclamado Christotokos, mãe de Cristo. Ele vem dizer, não, ela é genitora de Deus. Não que ela tenha gerado a divindade é só o Pai. Mas aquele que nasceu dela nunca deixou de ser Deus ao nascer dela. E o ser dele pré-existe a ela, pré-existe ao seu próprio corpo humano. Porque ele é uma pessoa divina que comporta em si a natureza divina, tanto quanto também a natureza humana. Não existe dois eus em Jesus, um eu divino e um eu humano, mas existe apenas um eu divino, e que justamente vai acolher em si também a sua vontade humana e também vai acolher também em si a sua vontade divina. Isso aqui é cristologia, isso aqui também é um mistério para que a gente possa entender. Depois a igreja vem dizer, consequentemente a isso, que porque ela é mãe de Deus, que ela foi concebida sem pecado, porque ela é mãe de Deus, ela é sempre virgem, porque ela é mãe de Deus, ela foi assunta em corpo e alma nos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, então nós estamos festejando este mistério, que ela, que é a mãe de Deus, também é a nossa mãe. Ela intercede por nós. Em Deus, Maria conhece tudo também, por causa disso que São Bernardo vem dizer que Maria é a onipotência suplicante. Tudo que ela pede de acordo com o coração de Deus. Por causa disso também, com relação a Nossa Senhora, que um pensamento muito bonito é que ela está totalmente de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. E dela nós nunca falamos suficientemente, por causa disso que também existe um outro ditado, a partir de São Bernardo, de Maria no cansatis. De Maria a gente nunca fala suficientemente. Ratzinger, que no dia de hoje estão falando que está doente, que é o Papa Bento XVI, mas antes de ser Papa ele foi um grande, ainda está vivo, um grande teólogo.
ele recordando, retomando o pensamento de von Balthasar, que também era um grande teólogo alemão, e Balthasar, num livro chamado Os Três Dias, né, da Páscoa, ele vem afirmar que em dois momentos precisos, Deus interveio nesse mundo cósmico, assim principalmente a partir da vida de Jesus, nesse mundo material. Ele fala no mistério da encarnação, porque ele nasce de uma virgem, porque ele envia um anjo, então ele intervém nesse mundo nosso, humano, nesse sistema de espaço e tempo, nessa cosmogonia que nós vivemos. E outro momento é justamente na ressurreição dos mortos, quando o corpo de Jesus é ressuscitado dentre os mortos, a sua alma volta a unir-se a seu corpo e a divindade como que envolvendo tanto a realidade física como a realidade espiritual, ressuscita, Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, pelo poder do Pai, em virtude de si mesmo, como nos afirma Santo Atanásio, porém com um corpo glorioso, um corpo agora não mais preso à realidade de tempo, espaço, às realidades dessa dimensão, desta realidade, dessa fisicalidade, dessa materialidade. Ao mesmo tempo em que existe um compasso, acontece um descompasso. Aqui a gente está falando do mistério, eu vou desenvolver isso mais, se Deus o permitir, por ocasião da Páscoa. Com relação, eu queria falar um pouco sobre a festa dos Santos Inocentes, que a igreja está festejando no dia de hoje, que é um fato muito bonito, porque os Santos Inocentes está relacionado também com a Epifania, que é os Seis Magos, né? Uma coisa para puxar na outra, porque acontece nesse mesmo contexto. Que os magos, depois de 2 anos, eles orientados por uma estrela. E quem eram esses magos? Uns dizem que eram sacerdotes de Zoroastro, uma antiga religião persa. Outros vão dizer, por exemplo, que eram feiticeiros, que eram magos, que eram astrólogos. Fato é que houve um fenômeno astronômico / astrológico, porque na antiguidade não tinha essa distinção bem clara, né, entre alquimia e química, entre astronomia e astrologia. Era tudo muito mesclado. A gente vê pinturas, por exemplo, antigas, em que apresenta os magos, por exemplo, com aquele chapéu, tipo aquele chapéu daquele feiticeiro do Caverna do Dragão, né? Do Plastro, se eu não me engano, que ele tinha aquele cone assim para baixo e os sapatos assim, com os pezinhos voltados para cima. Então aquilo lá, a ponta dos sapatos voltado para cima, aquilo eram vestes de feiticeiros, vestes dos magos, né? Se você vê as frescos antigos, você vai ver os sacerdotes de Zoroastro e os sacerdotes caldaicos, porque a cultura babilônia, persa, herdaram da Babilônia dos caldeus, eram todos povos envolvidos com essa matéria. E eles indo, mediados por essa estrela, que essa estrela tem várias teorias, desde que seja uma estrela verdadeira, ou seja, ou também uma manifestação angélica, Deus permitia que o anjo tomasse forma, porque não de uma estrela, mas era um sinal que eles souberam interpretar, e só eles souberam interpretar, que levaram eles a sair das terras longínquas do Oriente, da Índia, da Pérsia, da Caldeia, da Babilônia, para ir visitar o verdadeiro rei, que é o rei dos judeus, que é o próprio Jesus Cristo. Esse termo rei dos judeus, que os pagãos utilizaram e que depois Pilatos vai mandar colocar no letreiro acima da cabeça de Jesus, e que também existe uma profecia antiga de uma feiticeira romana chamada Sibila Tiburtina, e que também falava desse rei dos judeus, né? O rei dos judeus que está para nascer. Que estava o verdadeiro rei que nasceria na terra dos judeus, nasceria na Judéia. E o contexto é que eles chegando então no palácio de Herodes. Herodes não era judeu, era Nabatel, o que seria hoje um árabe. Herodes era um homem perverso, morreu sifilítico, levava uma vida bem promíscua, né? A sífilis é uma doença venérea, mas que afeta depois a cabeça, afeta o cérebro da pessoa. Ele que tinha sido educado em Roma, ele que também tinha sido respaldado pelo imperador, era um rei marionete, um usurpador. Um homem que tinha um medo tremendo de perder o poder, a ponto de ele mandou matar uma esposa dele chamada Mariana, mandou matar o filho mais velho, mandou matar o irmão mais novo e mandou matar a própria mãe, com medo de conspirações. E esses homens paranoicos, com medo de conspirações, eles matavam todo mundo que podia ameaçar seu trono.
e matavam todo mundo que estivesse na linha imediata da sucessão. Exemplo aqui, o padre abre um parênteses, bem parênteses mesmo, se você pegar a realidade do Império Otomano, os sultanatos otomanos, quando o sultão assumiu o poder, a primeira coisa que ele fazia era mandar matar todos os irmãos dele. Isso era uma prática. Como o sultão tinha muitas mulheres, e todo sultão comportava um harém, a primeira coisa é vamos matar todos os irmãos para que não pudessem ameaçar o seu trono. Não só os sultões, mas também os clãs, os grandes clãs. A gente pega, por exemplo, a linhagem do Gengis Khan, também, e depois o Tamerlão, o Gengis Khan, Tamerlão, os grandes 6 imperadores mongóis. Agora o padre abre parênteses, fomos lá para a Ásia Central, lá para a Ásia mais extrema, mais para o Extremo Oriente. Então, esses 6 orientais, esses déspotas orientais tinham essa prática. Daí que quando chegou os magos, perguntaram onde está o rei dos judeus, foi quando ele foi consultar os sacerdotes, porque Herodes mesmo era um hipócrita, ele não conhecia muita religião, que entre aspas praticava, né? E chamou os escribas, chamou os sacerdotes do palácio, consultaram a profecia de Miqueias, Miqueias capítulo 1, versículo de 1 a 3, de que o verdadeiro rei nasceria na cidade de Belém, Belém, a casa do pão, e que lá nasceria o Messias. Então aí ele dissimuladamente vem dizer para os magos, olha, vão lá adorar o menino e depois vocês voltam. E qual é a questão? É que os magos foram, encontraram o menino, adoraram o menino, né? Fizeram a prosqueses, essa adoração que o súdito faz com a realeza, deram presentes, né? O ouro, incenso e mirra, e avisados em sonhos retornaram, cada qual por sua nação, por um outro caminho. E aí quando Herodes, ele caindo em si, ele decreta, ele quer matar o menino, porque o menino, imagina, ameaça o trono dele, louco dele, né? Como diz um santo Quadvultus, né? O medo matou o teu coração, Herodes. E Herodes, um homem psicopata, assassino, etc., manda dar ordem para os soldados irem a Belém e mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo, como o novo faraó, como o faraó do Egito, que na época de Moisés mandou matar todos os meninos, porque ele sabia por uma antiga profecia que circulava entre os egípcios que um menino hebreu iria libertar os hebreus. E aí Herodes, como novo faraó, e aí também é tipo, né, de Satanás, e ele sabendo da informação que os magos tinham dito, que a viagem durou cerca de 2 anos, mandou matar todos os meninos. Há alguns estudiosos que dizem que cerca de 300 meninos foram assassinados, o que a gente chama de santos inocentes. Nós recordamos principalmente os inocentes, que são abortados, infelizmente. Aqui, eu não vou entrar na motivação, porque a motivação sempre é errada, né? O aborto sempre é errado, é sempre pecado, é sempre assassinato. As pessoas vão criar justificativas para isso, as pessoas vão mudar a terminologia, vão dizer interrupção terapêutica da gravidez, mas isso tudo é para poder maquiar uma realidade nua e crua que é o assassinato. Padre, mas e a moça que foi fruto, que foi gerado em meio ao estupro? Bom, né, mesmo assim também é pecado, existem outras formas, mesmo sendo causando muita dor a todas as pessoas, né? Não há dúvida disso, não há dúvida disso. Nesse caso nós temos 2 vítimas, a criança que é assassinada e a mãe que foi vitimada e vitimizada pelo ato cruel do estupro. Mas a gente não corrige um crime com outro crime. E sabemos também, essa questão de estatística, que boa parte dos abortos não são ocasionados por via estupro, mas muitas das vezes por infidelidades conjugais, mulheres que têm relação fora com amantes, são ocasionados também os abortos por uma vida promíscua. Daí a importância de guardar a pureza, o 6º mandamento da lei de Deus, mesmo que nós tenhamos dificuldade, porque temos nossos desejos sexuais, e a importância daqueles que são casados de guardarem o leito conjugal, como diz a carta aos Hebreus, com pureza. Porque assim como nós padres celebramos a Eucaristia no altar, como diz São João Paulo II na Teologia do Corpo, o altar do casado, do homem e da mulher que são casados, é o leito conjugal, né? Nós precisamos também desenvolver, sim, aquilo que é um ensinamento legítimo da sexualidade, com algo de sacralidade que de fato há.
e ao mesmo tempo expurgar, peneirar, purificar de tudo aquilo que vem a ser sujeira, que muitas vezes o mundo quer empurcalhar. Então nós recordamos os santos inocentes, pedimos sua intercessão e pedimos também que de uma certa forma foram proto-mártires também, apesar de a gente falar que Santo Estevão é um proto-mártir, mas eles já foram, podemos dizer, essas primícias da vinda de Cristo. E ao mesmo tempo recordar aqueles que foram abortados. Vamos pedir a bênção de Deus Todo-Poderoso para esse ano que se inicia. Como está essa bênção antiga, essa bênção sacerdotal que o sumo sacerdote dava no seu povo, como está em Números capítulo 6, versículos de 22 a 27, a primeira leitura do domingo. O Senhor te abençoe e te guarde. Então vou dar essa bênção aqui sobre você esse ano que se inicia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça brilhar sobre ti a tua face e se compadeça de ti. Amém. O Senhor volte para ti seu rosto e te dê a paz. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso os abençoe e os guarde durante todos os dias esse ano de 2023 que se inicia, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, por intercessão de São José e do seu santo anjo da guarda, de Deus que é Pai e Filho, Espírito Santo. Amém.